Bem-vindo ao canal Top Curioso 8. Profecias e previsões são coisas fascinantes. Nos fazem pensar sobre o futuro e buscar realização em eventos passados. Estamos apresentando uma lista de profecias e fatos que aconteceu ou pode vir a acontecer ao longo do tempo, que espero que a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar. Alois Rumayer era um cidadão alemão que, na década de 1950, fez previsões de uma terceira guerra mundial. Esta é uma pequena amostra do que ele afirmou que seria a terceira guerra mundial. Tudo chama paz. Shalom. Então ocorrerá. Uma nova guerra no Oriente Médio de repente se inicia. Grandes forças navais estão enfrentando hostilidade no Mediterrâneo. A situação é tensa. Mas a faísca real do disparo é incendiada nos Balcãs. Vejo um grande caindo, uma adaga sangrenta está ao lado dele. Então o impacto é no impacto. 2 homens matam um terceiro de alto escalão. Eles foram pagos por outras pessoas. Acho que será nos Balcãs, mas não posso dizer exatamente. Imediatamente a vingança vem do outro lado da grande água. No entanto, o dragão amarelo invade o Alasca e o Canadá ao mesmo tempo. Mas ele não vem muito longe. E então chove uma poeira amarela em uma linha. Quando a Cidade Dourada é destruída, começa. Interessante nessas previsões é o fato de que ele acredita que a guerra começará no Oriente Médio, o que parece certo para muitas pessoas no século XXI. 2. Santa Hildegarde, uma monja polímata do século XII, e embora ela seja muito conhecida por suas incríveis contribuições à música clássica e à literatura, ela não é tão conhecida por suas profecias, das quais eram muitas. Uma de suas previsões parece que ela está se referindo à destruição dos Estados Unidos. Antes que o cometa venha, muitas nações, com exceção dos bons, serão varridas pela carência e fome. A grande nação no oceano, que é habitada por pessoas de diferentes tribos e descendentes por um terremoto, tempestade e maremoto, será devastada. Será dividido, e em grande parte submerso. Essa nação também terá muitos infortúnios no mar, e perderá suas colônias no leste por meio de um tigre e um leão. O cometa, por sua tremenda pressão, forçará muito para fora do oceano e inundará muitos países, causando muita carência e muitas pragas. O oceano também inundará muitos outros países, de modo que todas as cidades costeiras viverão com medo, com muitas destruídas. E a maioria das criaturas vivas serão mortas, e mesmo aqueles que escaparem morrerão de uma doença horrível. Ela também previu que a paz retornaria à Terra quando o trono francês fosse restaurado. Muito interessante quando você considera que ele não havia sido destruído naquela época. 3. Baba Vanga era uma mulher búlgara cega que nasceu em 1911 e morreu em 1996. Era uma herborista e suposta mística que fez muitas previsões para o futuro. Ela se tornou popular devido aos seus chamados poderes místicos. Quando ela morreu, multidões foram ao seu funeral. Entre suas muitas previsões, ela afirmou que em 4599 o homem alcançaria a imortalidade, e que menos de 100 anos depois começaríamos a nos assimilar com os alienígenas que encontramos nas centenas de planetas que teremos povoado. Ela afirmou que em 4509 o homem se tornará suficientemente desenvolvido para começar a se comunicar diretamente com Deus. Em 2221, enquanto procurava por vida extraterrestre, o homem entrará em contato com algo realmente terrível, embora ela não tenha declarado o que. Mais perto do nosso tempo, ela previu uma mudança na órbita da Terra em 2023. 4. Úrsula Solteio, mãe Shipton, de 1488 a 1561. É provavelmente a profeta mais conhecida desta lista. Há muito debate sobre a veracidade de suas previsões, mas se ela escreveu ou não a mais famosa atribuída a ela. Ela era conhecida como profetisa na época de Samuel Pepys, pois ele escreveu sobre a família real discutindo suas previsões. Aqui estão algumas de suas profecias. Uma carruagem sem cavalo irá, desastre, e encherá o mundo de aflição. Em Londres, Primrose Hill estará no centro do Mar dos Bispos.
Ao redor do mundo os pensamentos dos homens voarão, rápidos como um piscar de olhos. E a água fará grandes maravilhas, que estranho, e ainda assim se tornará realidade. Na água, o ferro então flutuará tão facilmente quanto um barco de madeira. Ouro será visto em riachos e pedras, em terra ainda desconhecida. E a Inglaterra admitirá um judeu. Você acha isso estranho? Mas é verdade. O judeu que uma vez foi conduzido em desprezo, deve nascer de um cristão. Grã-Bretanha criando o Estado de Israel? Pois naqueles dias maravilhosos e distantes, as mulheres adotarão uma mania de se vestir como homens, e usar calças e cortar todas as mechas de cabelo. Eles vão cavalgar com sobrancelhas de bronze, como as bruxas fazem em vassouras agora. 5. O cavalo branco. Os leitores mórmons entre nós podem estar familiarizados com esta profecia, mas a maioria de nós não está. A profecia do cavalo branco é uma declaração supostamente feita em 1843 por Joseph Smith, fundador da religião mórmon. De acordo com a profecia, os mórmons iriam para as montanhas rochosas, seriam um povo grande e poderoso, identificado figurativamente com o cavalo branco descrito no Apocalipse de São João. A profecia prevê ainda que a Constituição dos Estados Unidos um dia pendurará como um fio e será salva pelos esforços do cavalo branco. Uma terrível revolução ocorrerá na terra da América, como nunca foi vista antes, pois a terra ficará sem um governo supremo, e toda espécie de maldade será praticada desenfreadamente na terra. Pai será contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe. As cenas mais terríveis de derramamento de sangue, assassinato e estupro que já foram imaginadas ou vistas acontecerão. Smith acreditava que a Constituição dos Estados Unidos foi escrita por inspiração de Deus, que a religião mórmon a salvaria. E a América durante esse tempo ele profetizou. 6. Fatos sobre fadas. No final do século XIX, as pessoas na Escócia, País de Gales, Irlanda ou na ilha de Man contavam sobre o impressionante pedigree histórico e bíblico das fadas. O anjo orgulhoso fomentou uma rebelião entre os anjos do céu, onde ele havia sido uma luz principal. Muitos anjos o seguiram, tantos que finalmente o filho gritou: Pai, Pai, a cidade está sendo esvaziada. Então o pai ordenou que as portas do céu e as portas do inferno fossem fechadas. Isso foi feito instantaneamente. E os que estavam dentro, e os que estavam fora, enquanto as que deixaram o céu e não chegaram ao inferno voaram para os buracos da terra, como os petrés tempestuosos. Estes são os povos das fadas, desde então condenados a viver debaixo da terra, e só podem emergir onde e quando o rei permitir. Essa origem se encaixava muito bem no tremendo poder das fadas, que alguns pensavam que poderiam destruir o mundo se quisessem, e também se encaixava em seu status curiosamente intermediário. Eles não eram simplesmente bons nem maus, nem exatamente deste mundo ou do outro, nem humanos nem animais. Daí sua identidade no território tradicional das fadas como The Middle Kingdom. 7. Caça ao Duende de West Limerick. Não muito longe da colina das fadas de Knockfierna, um colegial chamado John Kelly acaba de atravessar o campo para a casa dos Mulcanes e insiste sem fôlego que viu uma fada. Os Mulcanes o mandam de volta para interrogá-lo. Eu sou a fada, responde, das montanhas, e é tudo igual para você. Qual é o meu negócio? No dia seguinte, duas fadas apareceram na encruzilhada entre Ballingarry e Kilfinney, a 10 quilômetros de Ratiale, à luz do dia, com cordas de pular, e elas podiam pular à altura de um homem, de acordo com Robert e John Mulligan e outras testemunhas oculares. Logo multidões estavam se reunindo na encruzilhada, com pessoas vindo de toda Limerick para ver os duendes. Aqueles que os viram afirmaram que eles tinham cerca de 60 centímetros de altura, e tinham rostos duros e peludos como homens e sem orelhas. Eles estavam vestidos de vermelho. Esta caça ao duende parece ter ocorrido no final de agosto ou início de setembro. O ano era 1938. Os moradores estavam perseguindo os duendes porque, como Diarmuid Ojolайн explica,
Essas criaturas têm tesouros. Se você pudesse pegar um, você o manteria em uma caixa por 1 ano, e um dia antes de revelar a localização de seu tesouro. 8. Múmia marrom. No século XVI, um novo tom de tinta marrom começou a aparecer na arte europeia chamado Mumbrau. Você pode pensar que este é simplesmente um nome criativo, mas na verdade, essa tinta foi feita de egípcios antigos esmagados reais. No século XIX, a egiptomania se espalhou pela Europa e Estados Unidos, pois as pessoas usavam múmias como decoração, remédios, papel e até jogos de festa em eventos de desenrolamento de múmias. A técnica exata para preparar a cor variou bastante, e hoje é quase impossível dizer se uma pintura usou a substância através de algum tipo de análise, mas todas as suas variações incluíam múmias reais. Mas nem todos sabiam do que a tinta era realmente feita. Quando um pintor, Edward Burne Jones, descobriu as verdadeiras origens do material que ele estava usando, ele realizou um funeral improvisado para a múmia em seu quintal. 2. Mas assim como o próprio Egito Antigo, o reinado da cor teve que chegar ao fim. Em 1964, o criador da tinta marrom de múmia relatou que eles tinham ficado sem múmias, dizendo: "Podemos ter alguns membros estranhos em algum lugar, mas não o suficiente para fazer mais tinta." 3. Se você quiser recriar a sombra hoje, poderá ter problemas para obter os materiais. Bem curioso isso, não é mesmo?